Foram 6 horas de debates acalorados em torno da urgência na análise dos vetos da presidente Dilma à redistribuição dos royalties do petróleo. Vamos saber os detalhes dos trabalhos do plenário com a repórter Cláudia Brasil, que está no Salão Verde. Olá, Cláudia. Se hoje só teve convergência no plenário Ulisses Guimarães em torno da homenagem a Luiz Gonzaga, ontem o dia foi de dura divergência, não é? Isso, Lincoln, dura divergência e por horas a fio, como você disse, e à frente, comandando todo esse embate parlamentar, estava a deputada Rose de Freitas, que, olha, teve um trabalho duro de tentar coordenar todas aquelas discussões extremamente acaloradas sobre esse assunto. Bom, em linhas gerais, o que aconteceu é que o projeto que foi aprovado pelo Congresso previa a redistribuição dos royalties do petróleo entre todas as unidades da federação. Quando a presidente Dilma sancionou a lei, acaba que houve um veto. E aí o que ficou estabelecido é que haverá a distribuição entre todos os estados da federação, mas para os novos contratos. E isso desencadeou uma enorme insatisfação por parte dos estados e municípios não produtores. Bom, ficou acertado que na próxima semana, provavelmente na terça-feira, haverá uma sessão em que deputados e senadores deverão decidir sobre esse veto da presidente Dilma. E para discutir esse assunto, nós estamos aqui com o deputado Hugo Leal, do PSC, do Rio de Janeiro, estado produtor, e também o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, vice-líder da minoria, estado não produtor. Vamos começar então com o deputado Nilson Leitão perguntando o seguinte: semana que vem tudo certo para essa votação? Deputado, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que vai ter muitos embates. É claro que quem foi derrotado ontem vai querer argumentar muitas coisas, inclusive na questão regimental. O Congresso não tem de forma explícita a questão da urgência, algumas coisas que ficaram como divergência. Mas o que é fato é que o debate, infelizmente, foi encaminhado pelo Executivo de uma forma equivocada. Eu acredito que teve tempo suficiente, é um assunto antigo e que o Executivo não tomou os cuidados suficientes para evitar essa guerra entre estados. Isso é lamentável, porque não é isso que nós queríamos. Somos todos irmãos, todos brasileiros, todos com o mesmo objetivo de ver um Brasil melhor. Mas temos também nosso ponto de vista. O Mato Grosso é o maior produtor de soja e o Rio de Janeiro acaba tendo benefício com a produção de soja. O Mato Grosso é o maior produtor de carne bovina e o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, tem benefício com o que nós produzimos lá no estado de Mato Grosso, com todos os sofrimentos ambientais. E é claro, com a riqueza do royalties do petróleo, nós queremos que essa divisão também seja feita de uma forma que possa socializar essa riqueza produzida pelo Brasil, mas sem deixar que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, possa empobrecer com isso. Ao contrário, o governo federal, na minha opinião, tem que ter programas para que, de forma organizada, com um cronograma bem feito, possa substituir principalmente os setores sociais para não ter nenhum problema de empobrecimento e que não terá. Isso que é o fato. Eu acredito que o encaminhamento criou esse conflito e o conflito poderia ser evitado. Infelizmente, não teve a boa vontade, na minha opinião, do Executivo em poder debater de uma forma um pouco mais humanizada o assunto. Deputado Hugo Leal, se nós formos olhar apenas a questão geográfica e de produtividade de petróleo, bom, já está certo o placar da possível votação dessa questão dos vetos dos royalties na semana que vem? Boa tarde. Boa tarde. E nós temos que dividir essa discussão em dois temas, né, em dois assuntos. Um é a questão procedimental, que aqui não foi respeitada. Na casa é uma questão que nós temos um problema ainda grave a ser debatido, porque ontem abriu-se um precedente. É um fato inédito na história do Congresso votar urgência para um veto presidencial. Veto que possui um trâmite específico previsto constitucionalmente. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Por que é um fato inédito? Não há previsão regimental em relação a isso? Previsão regimental sim, mas nunca houve essa votação de requerimento de urgência para veto. Nós temos em torno de quase 3 mil vetos tramitando aqui na casa. E esse recebeu um regime especial. Nós estamos preocupados que isso abra um precedente, inclusive, para fazer isso nas PECs, nas propostas de emendas à Constituição. Regime de urgência, não respeitando o trâmite que é o trâmite oficial. Nós já tivemos uma resposta do Supremo Tribunal Federal com relação ao trâmite da medida provisória. E com certeza teremos mais uma vez uma resposta do Supremo Tribunal Federal, porque já provocamos o Supremo para isso, com relação a essa urgência em veto, ou seja,
trazer os vetos à frente de outros que já estavam tramitando aqui. Isso é uma primeira questão que envolve contornos constitucionais, legais e regimentais, que já foram manifestados ontem aqui naquela sessão. Lamentável, no meu modo de ver. Agora, temos a questão da legalidade. As pessoas imaginam que o Rio de Janeiro está lutando aqui dizendo que o petróleo é do Rio de Janeiro. O petróleo não é do Rio de Janeiro. O que cabe ao Rio de Janeiro é a parcela da compensação que está prevista constitucionalmente. Inciso 1º do artigo 20. As riquezas do subsolo são sim da União, já está aprovado, já está ali, não precisa fazer nenhum tipo de debate. Porém, o que existe ali é a compensação. A compensação poderá ser paga e deverá ser paga, assim como está no texto da Constituição, àqueles estados que são afetados. Né? Estados e municípios são afetados, sejam confrontantes, sejam produtores. É assim que funciona, assim que foi a regra. Inclusive, esta compensação vem também no sentido de adequar uma realidade que era ruim para os estados que são produtores de petróleo, quando o ICMS não poderia ser cobrado na sua origem, na exploração e sim no destino. Então, nós temos duas matérias aí que são extremamente graves, duas também têm contornos constitucionais. Primeiro, a questão do procedimento e segundo, a questão do conteúdo. Ainda, eu imagino, até porque a presidência da República, o Executivo, já manifestou por 2 vezes nessa matéria, imagino que se isso persistir aqui na Câmara, e a Câmara tem a legitimidade, porque é um poder autônomo e independente, falta apenas a harmonia, ele poderá ser votado. Mas eu imagino e tenho certeza que já a partir do posicionamento que o Poder Executivo já teve, esse respaldo que nós não queríamos, essa matéria vai ser judicializada e nós vamos aguardar a decisão do Supremo. Deputado Nilson Lentão, a minha pergunta vai exatamente no sentido do que dizia agora o deputado Hugo Leal, que é o seguinte, se pensando na hipótese de votar e derrubar o veto feito pela presidente Dilma, abre-se uma nova seara de batalhas judiciais, uma vez que pode se alegar quebra de contrato, enfim, e isso ir parar na justiça novamente, mais uma vez? Não, primeiro que eu acho que justifica a votação da urgência, porque o Brasil vive um outro momento diferente. O Brasil ele é dinâmico, ele vem desenvolvendo. Os municípios, o final de ano agora, como acontece nos últimos finais de ano, nos últimos 10 anos, vem pedir socorro ao governo federal para poder socorrer as suas finanças do final de ano. Então é claro que uma coisa soma com a outra. Nós precisamos salvar os municípios brasileiros, salvar os estados brasileiros que estão deficitários, exatamente devido a essa concentração de recursos na União e em alguns estados que enriquecem muito em detrimento de outros que estão empobrecendo muito. Então eu acho que essa urgência é um sentimento de cidadania. É necessário num assunto específico. Poderá ter sim uma batalha judicial. Poderá ocorrer, mas isso é um fato que terá que ser enfrentado. O que nós não podemos mais é querer que essa casa não discuta assuntos que é de importância nacional, de interesse da maioria dos brasileiros, porque vai afetar um ou outro estado. É importante que os estados afetados, que estão perdendo inicialmente uma parte daquilo que se arrecada, mas que posteriormente irá substituir isso e recuperar normalmente em poucos anos tudo isso, poder dividir uma riqueza. Hoje nós temos municípios que não têm condições de comprar remédio para a sua prateleira. Hoje, 70% de alguns municípios, por exemplo, do meu estado de Mato Grosso, não tem um equipamento de raio-x, não pode engessar um braço, falta médicos, falta recurso para tudo. Vive ainda como se estivesse vivendo há 70, 80 anos atrás. Isso não é justo com o povo brasileiro em várias regiões. Então é claro que dividir sua riqueza é muito mais do que enxergar que está perdendo alguma coisa. Como fosse uma família de 10 irmãos, 6 ou 4 muito ricos e 4 ou 6 muito pobres. Então eu acredito que é uma questão de um sentimento nacionalista, de entender que precisa ver o Brasil como um todo. Infelizmente, e quero aqui culpar de forma muito clara, o Executivo encaminhou muito mal a matéria e é por isso que houve, talvez ontem, uma das piores sessões onde os parlamentares se degladiaram dentro da sessão da Câmara do Congresso Nacional, exatamente por defenderem os seus estados como se fossem países diferentes. Nós somos um Brasil só e é assim que tem que ser enxergado pelo Executivo. Uma última pergunta para os dois deputados. Deputado Hugo Leal, com que ânimo o senhor deve ir para essa sessão na semana que vem? Eu diria que a sessão de ontem, até aproveitando aqui o ensejo, era uma sessão para lamentar e não uma sessão parlamentar, porque o que aconteceu ontem realmente é para lamentar nesse sentido. E segundo, alegar a questão de dificuldades dos estados e municípios é natural.
Mas nós estamos aqui há 2 anos nas casas, tanto na Câmara como no Senado, para discutir o FPE, o Fundo de Participação dos Estados. E não se discutiu. Nós estamos aqui para unificar a alíquota do ICMS. Não se discutiu. Nós estamos aqui para distribuir. E uma outra questão, que eu falo bem rapidamente aqui, já que o deputado Leitão falou da questão da família, eu cito o exemplo que nós temos com uma mãe. A mãe tem 27 filhos. A mãe é muito rica e quer desfazer do patrimônio. Um desses patrimônios vai ser vendido e um dos 2 filhos é corretor de imóveis. E na venda desse bem, os 2 filhos que são corretores de imóveis recebem uma parcela de 5%. Os outros irmãos estão muito mais preocupados com a comissão que aqueles irmãos receberam do que ver o volume de recursos que a mãe pode distribuir. Então estão atacando os estados que têm recursos por direito do que ver o patrimônio disso tudo. Quando fala de royalties que os estados estão recebendo, que chega a 12 bilhões, quanto que a União recebe de royalties? Ninguém pergunta isso. Quanto que ficam para a exploração do petróleo com recurso na União? É muito mais de 100 bilhões de reais. Nós estamos discutindo 5%, eu acho que esse que às vezes é o sentimento equivocado. Nós também estamos preocupados com a divisão de recursos aqui no país, para estados e municípios. O meu estado também sofre com isso, mesmo tendo royalties, que é uma parcela significativa, mas não resolve todos os problemas. Então, vamos discutir a questão macro. A União, às vezes, está tirando um pouco esse corpo fora, deixando os filhos brigarem. Não é assim que a gente quer. A gente quer parcimônia. Se ela puder fazer uma divisão mais equânime do que ela já arrecada, descentralizar esses recursos, com certeza chegaremos a um denominador comum. Deputado Nilson Leitão, com que disposição, com que ânimo o senhor deve ir para essa sessão da semana que vem para discutir esse veto? Eu acho que primeiro resolver o problema. Acho que vai ter a mesma votação, acho que o veto vai ser derrubado. É uma coisa que já está praticamente equacionada. Mas concordo com o deputado Hugo Leal. Eu acho que o grande culpado disso é a União, quando faz questão não só no assunto dos royalties, como em todos os assuntos, quer ficar com a maior parte do bolo e deixando os municípios e estados como se fossem mendigos do dinheiro público. É quase que uma humilhação de prefeitos e governadores para tentar demover do governo federal, retirar do governo federal um pouquinho para resolver o problema da saúde, da educação, do básico da população brasileira. E a questão do royalties foi isso que eu encaminhei no começo, dizendo que faltou essa sensibilidade. Eu acredito que essa sessão de terça-feira, ela vai ter, claro, muito mais tranquilidade do que teve nessa de terça-feira, de quarta-feira agora. Mas eu acredito também que a derrubada desse veto é um momento para que haja na Câmara Federal e no Congresso Nacional exatamente um despertar de que o Congresso Nacional não pode ficar de arrasto do sentimento da vontade do Executivo apenas. Nós temos que ter essa autonomia de votar tudo isso que o deputado Hugo Leal falou. E não vota por quê? Não vota porque fica dependendo do que o Executivo manda ou deixa de mandar. O Congresso Nacional, infelizmente, virou um puxadinho do Executivo e não consegue votar aquilo que é de interesse do Brasil e acaba, quando há um assunto como esse, criando uma guerra, porque assuntos como esse o Executivo tira o corpo fora dizendo, olha, não é comigo, deixa eles resolver. Outros assuntos afronta a Constituição e resolve por decreto. Então, quando não tem impopularidade, quando não tem problema de desafiar qualquer tipo de setor, resolve. Quando tem, que vai ter conflito, acaba tirando o corpo fora. Isso é lamentável. Deputado Nilson Leitão, muito obrigada pela sua participação. Deputado Hugo Leal, muito obrigada pela sua participação. E nós vamos acompanhar na semana que vem essa sessão do Congresso Nacional para discutir esse veto da presidente Dilma à questão dos royalties do petróleo.